Olá pessoal, hoje a Dica Cultural da Livraria Nobel, eu preparei algumas dicas importantes para quem está viajando, quem vai viajar. Então, o planejamento de uma viagem envolve assim uma série de coisas, né? Você tem que ir à agência para ver o roteiro, né? Preparar todos os passeios que você está pretendendo fazer, ver clima do lugar que está indo viajar. E tem coisas também que na hora da arrumação da mala é que a gente tem que estar bem atento, porque essas coisas são fundamentais e delas depende todo o sucesso da viagem. Eu estou falando assim da parte de documentação, por exemplo, porque nós sabemos que sem identificação a gente não consegue embarcar. Não apenas em voos internacionais, eu estou querendo falar também de quem vai viajar dentro do Brasil. É importante que esteja com uma carteira de identidade válida, né? Que tenha carência, tem que ter menos de 10 anos. E no caso de viagem internacional, o passaporte também tem que estar válido, né? O passageiro tem que estar com ele em mãos durante toda a viagem. Então, assim, um documento sempre de identificação com foto. No caso de viagens nacionais, até pode ser um outro documento que não seja o RG, pode ser o título de eleitor, a carteira de habilitação ou outro documento. Tem que ter muito cuidado com a vigência do passaporte. É importante, né, uns 15 dias antes da viagem, que a gente olhe para ver a data de validade do passaporte, porque é um documento que a gente não está olhando todos os dias, é comum ele vencer e a gente não perceber. Então eu aconselho que de 15 a 20 dias antes você cheque seus documentos e principalmente o passaporte. No caso de estar indo para um país que é necessário que tenha visto para a entrada, a gente tem que também verificar a validade desse visto. Lógico, tem que providenciar o visto com 3 meses de antecedência. É a média que a gente solicita na agência. E sempre, quem já tem visto há mais tempo, olhar também a validade do visto. A gente fala de visto muito comum, é o visto americano, né, que geralmente tem 5 ou 10 anos de validade, tem o visto canadense, tem o visto para o Japão, enfim, alguns países exigem o nosso visto de entrada. Então é importante que a gente esteja atento a essa parte da documentação. E se tratando de menores, né, viajando sozinhos, é importante também que os pais preparem, os pais ou responsáveis, preparem antes a autorização de viagem, né? Autorização para que o menor possa embarcar sem nenhum contratempo no aeroporto. É importante que você também confira, né, no momento que está recebendo com o seu agente de viagem as passagens aéreas, né, as datas, os horários, tire todas as suas dúvidas. Outra coisa importante também é checar o voucher de hotel para ver se está realmente entrando no dia que você está pensando, saindo no dia que foi planejado. Os outros documentos também de viagem, como por exemplo, os passeios que você comprar antes, com antecedência, né? Todos os ingressos para shows, espetáculos. É importante que você tenha tudo isso em mãos, para que não tenha nenhum contratempo de ter esquecido alguma coisa no Brasil e se deparar lá fora, né, que não está com os documentos necessários. Eu acho também uma dica interessante, e gosto de falar sempre isso, que é bom levar um guia do destino onde a gente está indo, né? Um guia, tem muitos guias bons na Livraria Nobel, eu indico principalmente, tem os Time Out, que são bons, tem o da Publifolha, que são maravilhosos também. Enfim, a gente tem uma variedade de guias de viagem para todos os destinos do mundo. A carteira de saúde, de seguro de saúde, é imprescindível. Alguns países, inclusive, essa carteira ela é obrigatória. A França, por exemplo, você não consegue ingressar neste país sem ter um seguro de saúde, que inclusive tem um valor que é estabelecido pelo próprio governo francês. Então, é obrigatório o seguro de saúde. Bom, importante também é que você tenha a moeda do local que você está indo visitar, mesmo que seja uma quantia pouca, mas eu aconselho que você leve alguma quantia em dinheiro, em moeda local. Eu estou dizendo isso, uma pouca quantidade, porque hoje o mundo usa o cartão de crédito, né? Inclusive nós temos um cartão de crédito na Maxtour que ele é específico para quem está viajando. Esse cartão de crédito você deposita aqui no Brasil em real e ele pode ser convertido para qualquer moeda, dólar, libra, peso. Então assim, você coloca e quando retornar, se não utilizar o crédito todo desse cartão, você pode
ressarcir, né, em real, conforme o valor que esteja disponível ainda, que não tenha sido utilizado. Então são coisas assim importantes e que facilitam muito a vida, porque esses cartões eles são recebidos em qualquer estabelecimento, em todos. Quando eu falo para levar uma pequena quantidade em espécie, é para que você às vezes não queira passar o cartão para o táxi, por exemplo, né? Comprar uma água mineral na rua, um sorvete. Então o cartão de crédito, fora isso, resolve todos os seus problemas. Bom, quando eu falei bem no início, eu disse da importância de saber o clima do local que você está indo visitar. Por exemplo, se está indo para Londres, é sempre interessante que você leve uma capa de chuva, porque Londres não é Londres sem ter as suas chuvas, né? As suas neblinas. É uma cidade que tem essa característica muito forte. Quase todos os dias do ano acontece de chover em Londres. Então, eu quis dizer sobre o clima para que a gente se prepare com as roupas adequadas. Eu acho que para viajar tem que ser sempre roupas muito confortáveis, seja no inverno ou no verão. Mas roupas e calçados confortáveis, eu acho que deve ser a lei, né, quando se está fazendo a mala de viagem. Uma coisa importante também, que às vezes a gente se esquece, são os remédios de uso contínuo. É importante que se leve, né, se for algum remédio controlado, tem que ser levado junto à receita médica. E levar também os remédios que não precisam de receita médica, mas aqueles remedinhos que a gente sempre toma no dia a dia, quando sente uma cólica, quando sente uma dor de cabeça, uma indisposição gástrica. Então é importante, aqueles remédios que a gente já está habituado a tomar, é bom que também coloque na bagagem. Então assim, eu acho que é importante que a gente tenha esses cuidados para que a viagem seja realmente perfeita, como a gente sonha, sem nenhum contratempo, né? Sem nenhum tipo de imprevisto indesejável que venha até a comprometer. Não que comprometa a viagem, mas você perde um pouco de tempo. Você está preocupado de ter que ir ao médico para pegar uma receita lá fora em outro país. Então você perde tempo, o tempo que você poderia estar curtindo, usufruindo da sua viagem. Então, as dicas são com esse objetivo, né? Se for possível, seria bom até que imprima. A gente tem essas dicas de viagens no blog do Balanço do Dia e é interessante que você imprima antes de viajar, quando for arrumar a sua mala. Porque viajar realmente é a melhor forma de viver e a gente tem que se preparar em todos os detalhes para que a viagem seja sempre perfeita.